Na nossa aula de hoje, o objetivo é demonstrar com alguns exemplos práticos, retirados de sermões reais, como cada uma dessas três partes funcionam, relacionam-se entre si e como nos auxiliam na tarefa de expor a palavra do Senhor. Porém, antes de darmos estes exemplos, eu gostaria de deixar a indicação de um blog de muito interesse para aqueles que pregam o Evangelho. A minha dica de hoje é o Projeto Spurgeon, um blog que tem como objetivo traduzir e publicar sermões inéditos do famoso ministro batista inglês Charles Spurgeon. Eu recomendo a todos que acessem o site e aprendam com os sermões que ali já estão sendo publicados. E por falarmos em Charles Spurgeon, o meu primeiro exemplo é justamente uma obra dele. O meu primeiro exemplo foi retirado do sermão Chamado aos Não Convertidos. Você já nasceu de novo? Você é uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo? Se você já nasceu de novo, se Jesus Cristo é o seu Salvador, você não tem com que se preocupar. Mas se a sua resposta for negativa, este sermão é para você. É dessa forma que Charles Spurgeon introduz o seu sermão chamado aos não convertidos. Como nós vimos na aula anterior, o objetivo da introdução é justamente despertar o interesse de seus ouvintes. Então, Spurgeon demonstra a relevância desse assunto para a salvação individual de cada um e, de uma forma muito inteligente, passa a estabelecer o seu sermão como se fosse um julgamento no qual os seus ouvintes, cada um de seus ouvintes, é o réu a ser julgado. E a partir dessa ideia, ele tira então as divisões principais do seu sermão que vão compor o corpo da mensagem. É justamente por isso que a primeira parte do sermão de Spurgeon diz que é o julgamento do réu. É o momento no qual Spurgeon faz papel de juiz e vai julgar a inocência ou culpa de cada um de seus ouvintes. E como ele faz isso? Ele o faz expondo cada um dos 10 mandamentos. E ele demonstra na sua exposição que, de uma forma ou de outra, todos os homens e, portanto, todos os seus ouvintes têm quebrado um ou outro mandamento da lei de Deus, se não todos os mandamentos. E ao terminar a sua exposição, fica claro que todos os seus ouvintes são culpados diante de Deus. Como na primeira parte do seu sermão, ele já estabeleceu a primeira fase do julgamento, que é a culpa de cada um de seus ouvintes, na segunda parte do seu sermão, ele passa para uma nova fase do julgamento, que é a declaração da pena que é imposta para aqueles que são culpados diante de Deus. Então ele já provou que todos os seus ouvintes são culpados, agora ele vai demonstrar qual é a culpa contra esses ouvintes. E ele faz isso apresentando e expondo textos bíblicos que demonstram que o salário do pecado é a morte. Assim, na segunda parte fica provado que são culpados e que são merecedores do castigo eterno. No entanto, o objetivo de Spurgeon é claramente evangelístico. Por isso, a terceira parte do seu sermão é uma apresentação clara e objetiva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte, ele demonstrou que todos os seus ouvintes são culpados. Na segunda parte, ele demonstrou que por causa dessa culpa, todos eles merecem a condenação eterna. E na terceira e última parte do seu sermão, ele demonstra que existe uma saída, existe uma salvação que está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É evidente que num sermão desse tipo, a única conclusão possível é um apelo evangelístico ao final. Portanto, ao concluir a sua mensagem,
Charles Spurgeon intima os seus ouvintes, que ainda não nasceram de novo, a tomarem uma decisão a favor ou contrária à mensagem que foi apresentada. Se aceitam a mensagem, se recebem o Senhor Jesus Cristo, estão livres da condenação que foi apresentada através da exposição da mensagem. O segundo exemplo de sermão que eu trago para vocês é uma mensagem cujo título é O Caminho para a Apostasia, que é uma exposição do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 66. Neste sermão, que foi entregue em um culto doutrinário, eu procurei defender a tese de que a apostasia espiritual nunca ou dificilmente acontece da noite para o dia. Na verdade, o cristão passa a se afastar do Senhor progressivamente, passo a passo, até que por fim negue o Senhor Jesus Cristo. E eu procuro fazer isso expondo os passos gradativos que o apóstolo São Pedro foi dando até chegar em sua negação do Senhor Jesus Cristo no final do capítulo. Tendo esse objetivo claro e definido na mente, eu começo o meu sermão justamente já dando na introdução a tese que vou defender, de que ninguém se afasta do Senhor da noite para o dia. Como ilustração, eu cito o episódio do Antigo Testamento no qual o rei Davi assassina Urias por causa do adultério ou do estupro que cometeu contra Betseba. Naquela ocasião, o pecado de Davi começou quando ele deixou de cumprir com as suas obrigações como rei na guerra e ficou curtindo um belo pôr de sol no terraço de seu palácio. Provavelmente, naquela ocasião, Davi não imaginava que aquela sua pequena negligência, ou que ele talvez imaginasse como pequena, iria terminar com um episódio tão dramático e trágico na sua história. Logo em seguida, eu afirmo que o apóstolo São Pedro também não negou Jesus da noite para o dia. Antes, o seu declínio espiritual pode ser acompanhado passo a passo na exposição do texto bíblico. E é desse passo a passo que surgem as divisões principais que vão formar o corpo desse sermão. O primeiro passo na apostasia de Pedro, e que é a primeira divisão do meu argumento, é a sua demasiada autoconfiança, quando ele se acha melhor que os demais apóstolos e se nega a admitir o diagnóstico que o próprio Senhor Jesus Cristo fez a respeito de suas limitações pessoais. O segundo passo na apostasia de Pedro foi o seu descuido com as coisas espirituais, especialmente com a oração. O terceiro passo da apostasia de Pedro foi ele ter feito uso de armas carnais. Isso também é visto na sequência do texto, quando ele, no momento em que o Senhor Jesus Cristo está para ser preso, ele se mune de suas armas humanas, de suas armas carnais, para tentar resolver aquele episódio, demonstrando que a sua capacidade espiritual estava debilitada naquele momento. O quarto passo da apostasia de Pedro é que, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, ele passa a seguir o Senhor de longe, demonstrando um pensamento dúbio. Ele queria estar perto, mas, ao mesmo tempo, não tinha coragem de estar junto, de assumir as consequências do seu discipulado. Ele não tinha ido embora, ele estava seguindo o Senhor de longe. Eu espero que esses dois exemplos que nós acabamos de apresentar a vocês tenham servido para demonstrar como as diferentes partes do sermão se relacionam entre si e como elas nos auxiliam na pregação do Evangelho. Nas demais aulas, nós estaremos apresentando outros sermões e expondo outras partes da estrutura homilética. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.